Gente, então esse aqui é um novo formato de transmissão de conteúdo da Psique Mais para vocês, que é baseado em questões das provas passadas da ABP. Nós reunimos todas as questões em módulos e a ideia é comentar todas essas questões dentro de cada módulo para que a gente possa facilitar dessa forma a apreensão desse conteúdo e também melhorar a questão da interatividade da Psique Mais com os nossos alunos. Bom, então nós vamos comentar agora uma questão dentro do nosso módulo de gravidez, puerpério, lactação e climatério. Essa questão caiu na prova da ABP de 2015. Muito interessante e muito passível de cair. O enunciado fala o seguinte: indique os transtornos psiquiátricos puerperais em ordem decrescente de frequência, ou seja, vamos do mais frequente para o menos frequente. Então nós temos a alternativa A, blues puerperal, depressão e psicose puerperal. Alternativa B, psicose puerperal, depressão e blues puerperal. Alternativa C, depressão, blues puerperal e psicose puerperal. Alternativa D, não há diferença na frequência dos transtornos mentais do puerpério. E a alternativa E, a frequência de blues puerperal e depressão é a mesma. Então, gente, como vocês vão ver lá no nosso texto, o transtorno, a alteração comportamental mais frequentemente associada ao puerpério é exatamente o blues puerperal, em que ele começa nos primeiros dias pós-parto, em que há a incidência de sintomas tais como tristeza, labilidade emocional, fatigabilidade, indisposição. Então são alguns sintomas que lembram, né? Pode acontecer também irritabilidade, disforia. Então vai lembrar o início de um quadro depressivo. Só que esses sintomas do blues estão muito ligados a uma série de questões. Primeiro, a noção de maior responsabilidade assim que nasce um filho. Então, juntamente com o nascimento de um filho, vem também a responsabilidade. Tem a ver também com todo o cansaço físico que o trabalho de parto está associado. Pode ser parto normal ou parto cesariano. Em ambas as situações, existe um desgaste físico muito grande para a mulher. Tá? E principalmente se ela não tiver um apoio familiar ou um apoio do esposo ou da família, eles também estão mais frequentemente ligados a essas situações. Então o blues puerperal, esses sintomas de blues, geralmente eles se resolvem em até uma semana pós-parto, tá? E eles podem acontecer de 50% a 75% das mulheres. Tá? Então eles são bastante frequentes. Então o blues puerperal é o mais frequente. Em seguida, nós vamos ter a depressão puerperal. Aí sim, na depressão puerperal nós já temos o quê? Nós já temos um quadro completo de depressão, que são aqueles sintomas, como a gente já viu, sintomas-chave, tristeza e anedonia, mais alteração de sono, alteração de apetite, pode aparecer ideias de culpa, ideação suicida, enfim, todas essas alterações que vão ser compatíveis, tanto em termos de tempo quanto em termos de número de sintomas e de intensidade dos sintomas, com o diagnóstico de depressão. Né? Hoje, a depressão puerperal, ela é um especificador, quando você vai ver no DSM-5, ela é um especificador da depressão, do transtorno depressivo maior. Você vai ter lá com início no periparto. Né? Então, ela acontece geralmente nas 4 primeiras semanas após o parto, e ela vai ter uma duração mínima de 14 dias, como os critérios para a depressão colocam, tá? E ela pode acontecer entre 10% a 15% das puérperas. Portanto, a alteração comportamental mais frequentemente encontrada no puerpério é o blues puerperal, com 50% a 75%, seguida da depressão pós-parto ou depressão puerperal, 10% a 15%. E por último, nós temos esse quadro que, apesar de não tão frequente, é um quadro muito dramático, que é a psicose puerperal. Então, a psicose puerperal, como o próprio nome diz, até o final da 4ª semana pós-parto, a mulher, a puérpera, ela começa a apresentar sintomas de Pode acontecer alucinações, delírios, né, de perseguição, de estão querendo fazer mal para o filho dela, de estão querendo roubar o filho dela, insônia, agitação psicomotora, ideação suicida pode acontecer, né? E também a psicose puerperal está muito ligada a um infanticídio. Até 4% das mulheres que têm psicose puerperal podem cometer infanticídio. Então a psicose puerperal ela acontece em 1 a 2 casos para cada 1000 partos, ou seja, a frequência seria
0,1 a 0,2%. Então, em ordem decrescente, o que é que nós temos? O blues puerperal, seguida da depressão puerperal, seguida da psicose puerperal. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A, em que ele coloca nessa sequência. Veja bem, a alternativa B, ela coloca a frequência crescente. Então, para os desatentos, atenção. Na alternativa B, nós temos a frequência crescente, em que você tem primeiro a psicose, depois a depressão, depois o blues puerperal. Tá? A alternativa C, ela mistura. Né? A alternativa D de dado, não há diferença na frequência, falsa, porque nós acabamos de dizer as frequências, né? E a alternativa E, a frequência do blues e depressão é a mesma. A gente viu que não é. O blues é 50% a 75% e a depressão puerperal em si é 10% a 15% das puérperas. Se você gostou desse conteúdo, se achou que acrescentou, não deixe de comentar aqui, de enviar para um amigo, de elogiar, de sugerir, tá bom? A gente quer, na verdade, melhorar a interação com vocês, tá? Tchau, um abraço.